pessoal! Mais um episódio começando nessa sexta-feira. Sejam todos bem-vindos ao podcast Minha Humilde Opinião. Fabinho aqui do meu lado. Oi, amigo. Mais uma vez. Como é que você tá? Tô bem, querido. E você, tá ótimo? Semana corrida, né, amigo? Mas é sobre isso. Tá preparado para dar sua opinião hoje? Eu tô preparado, né? Agora, eu quero saber se o pessoal tá preparado para escutar esse papo de hoje, né? Mas antes da gente começar, lembrar o pessoal de seguir a gente lá no Instagram, @podmho, nossas iniciais, nossas redes individuais, Pandral, Fábio Faz Artes e os meninos do Mio TV Oficial. E quem tá chegando pelo YouTube, já aproveita, se inscreve, deixa seu like e ativa as notificações para ajudar a gente nesse começo de caminhada. É isso aí. Você sabe que aqui é o nosso espaço para a gente dar a nossa humilde opinião, que ninguém perguntou, mas a gente quer dar assim mesmo. E a gente vai dar. Sem fundamento, sem embasamento, mas é isso que o povo gosta, né, E GG? estamos aqui para isso, né, Fábio? Né? E todo mundo já sabe, nessa configuração, toda vez que a gente tá aqui, assim, desse E jeitinho... eu tenho que suportar gel do meu lado. Para, eu sei que tu me ama. Às Esse vezes. relacionamento tóxico. Vocês sabem que a gente tem uma convidada e hoje é muito especial, né, Fábio? Sim, sim. Hoje a gente vai falar sobre produção cultural. Tem uma dúvida aqui na minha cabeça sobre produção cultural, já que é tipo assim, qual a diferença de fazer arte e produzir arte? Eu acho que a gente vai falar um bocado sobre isso, né? Vamos embora. Será que o artista que dança, pinta, desenha é um produtor ou ele é um fazedor? Se ele é um fazedor e produtor e fazedor, qual a diferença? Não sei. Para tirar nossas dúvidas, a gente conversar um pouco sobre isso. A gente está recebendo aqui hoje quem entende do assunto, né? Isso, a Joana própria. Dark, também aqui. Pode chamar de Jane, viu, pessoal? Ela disse. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? Obrigada aí também por estar participando aqui, Fábio, Gel, o pessoal da Mio TV. Eu vou dar minha humilde opinião. Mas pera lá, sobre isso aí, né? Antes da gente partir direto para a opinião séria, o povo quer saber um pouco sobre Jane, né? E aí a gente sempre começa as entrevistas perguntando uma coisa seríssima, que é a seguinte questão: quem é você na fila do pão? Quem é Joana Dark na fila do pão? Quem é você? Fala um pouquinho para a gente se conhecer. Na fila do pão, eu sou a pessoa que quero comprar o pão porque eu gosto do pão. Pois tamo junto, Jane. Tamo junto, né? Ô, pão danado. Então, eu sou Joana Dark Ribeiro, que é Jane, é a mesma pessoa. Tem aí desde o meu nascimento, que tem aí essas duas nominações, porque, de fato, eu tive dois registros, né, de nascimento. Aí vingou Joana, mas minha mãe continuou sempre chamando de Jane. Aí até também rolou uma confusão na minha cabeça, e tanto que hoje eu sou as duas. Não tem como uma deixar a outra. Mas quando foi assim que deixou de ser Jane para ser Joana? Nunca deixou, na verdade. Porque sempre ela me chamou de Jane, né? Então, a família toda, de casa. E aí, quando diz Joana Dark, então eu já sabia que foi alguma coisa que eu fiz de errado. Uma coisa séria. Então, a Jane é do normal. Quando e a Joana Dark composto, era quando tinha alguma coisa, vinha alguma bomba por aí. Meus pais também fazem a mesma coisa. Jefferson! E sempre é assim, eu acho que com todos, né? Quando tá de boa, tal, aí sempre tem o denguinho, tem o apelido. Mas isso, quando é uma coisa mais séria, aí vira o nome. Certo. Então, pronto, vamos lá para a pergunta, para a minha dúvida principal agora. Vamos embora. Eu sou artista visual. Eu desenho, pinto aquarelas, faço produção de figurino, de cenografia. Gel é ilustrador, design gráfico, e a gente trabalha com esse tipo de produção cultural. Como é que a gente poderia chamar? Como é que a gente... Um produtor cultural é a pessoa que produz um show, é a que produz o artista, que fomenta. Como é que funciona isso? Então, eu vejo da seguinte forma, né? Todo mundo, eu acho que é um fazedor, porque você faz alguma coisa. Então, a arte é o teatro, é a dança, é a música, é quem compõe, é quem escreve, né? Tem a literatura. Eu falo muito que a minha arte é escrever as coisas que eu imagino, que eu estou vendo e que aquilo ali pode dar uma história, né? Então, seja uma história em um evento, em uma pesquisa, em uma formação, mas é uma história. Então, quando você tem o dom da fala,
eu acho que isso é uma arte. Quando você tem o dom da escrita, isso é uma arte. Você tem o dom da dança. É uma arte. Então, lá no meu início, eu tinha muito um forte dom da dança. Não é à toa que... Não é à toa que eu tenho uma Muito filha que suspeito é isso. dançarina. Só que foram em outros momentos também. Eu sou de Vicência, né, que é Mata Norte, como aqui. Isso. E sempre as cidades, né, pequenas, naquela época que não tinha nem tanta essa questão da globalização. Então, você fazia e ficava ali. Você não tinha como crescer naquilo ali. Então, digamos, se fosse hoje o que eu fazia lá atrás, eu poderia estar no mundo, de fato, da dança. Mas aí depois foi chegando outras coisas. E digo muito também que todo mundo também tem algo de produção. Porque quando você organiza algo, vou dar um exemplo. Uma mãe que está organizando um aniversário de um filho. Para mim, ali ela está fazendo uma produção. É tanto que você aí vai ter algumas diferenciações. Poxa, fui para uma festinha e estava tudo tão organizado. Quando você vai ver, foi a mãe, foi alguém que estava ali organizando. Então, a pessoa ela tem o dom disso aí. E, às vezes, é o contrário também. Pode acontecer. Você fez tudo, você teve investimento financeiro, mas você fez uma coisa que, poxa, ficou uma complicação, uma confusão. Hoje, tudo bem, que hoje você, né, paga tudo, né? Tem que fazer o tem buffet, quem faça. tem que diga como é que você vai entrar, vai fazer e tal. Mas, quando não se tinha isso, então, isso, para mim, é produção. É quando você está organizando uma parada, organizando uma ideia que você fez. E aí você vai ter um artista que ele é muito bom em se autoproduzir, digamos assim, porque tem artistas, né, que em diversos segmentos, né, da cultura. Ele sabe fazer, mas aí também ele, claro, né, ele tem condições e prefere que alguém faça para ele também se reservar. Entendi. Mas vai ter aquele que, de fato, ele não sabe, né? Aham. Não vai saber. E aí, deixa eu te interromper, Jane. Aí é nesse momento que entra a super produtora cultural para ajudar esses artistas. Né? Olha, na minha humilde opinião, eu não sei se eu sou aí essa super produtora, não, mas eu já trabalhei com, digamos assim, na área de produção. Eu tenho uma forte caída mesmo e paixão por cultura popular e por patrimônio, né? Não tem como, não? A nossa região, a gente... É rica. E uma se entrelaça com outra. Sim. E você pode vivenciar a cultura popular em tudo, na música, na dança, na literatura, no artesanato, muita coisa. E patrimônio, né? Eu sou de formação, eu sou professora, não atuo faz muito tempo, um bom tempo. Então, eu sou formada em licenciatura, essas coisas todas, biologia e tal. E aí, como já era ciências naturais, eu também vejo uma ligação muito forte com a questão da cultura, com o meio ambiente, que também foi uma área que eu atuei muito, e muito mesmo, antes de entrar de cara mesmo, de corpo e alma com a cultura. Então, eu já atuei Legal. muito com o meio ambiente também. Tá vendo, Fábio, como é que a pessoa chega nesse ponto, né? E eu acho que é válido a gente dizer, episódio 15, não foi? Foi Jussara Queiroga, que é a filha da Joana Dark, que esteve aqui. E é bem engraçado como as coisas se combinam, né? Se conecta e quando a gente fez aquela cara... A fala de Joana Dark, como é que eu posso dizer? Reafirma muita coisa do que a Com gente certeza. ouviu aqui, né? É como se estivesse completando os quadradinhos assim. Sim, sim. Eu amo. Não é? Vamos lá. Sim, e hoje em dia, como é que está o trabalho de produção? O que é que você faz? Eu faço algumas coisas, mas tudo tem a mesma... Está tudo conectado, né? Não me vejo fazer coisas diferentes. Por exemplo, eu atuo também na Prefeitura de Vicência, trabalho na Secretaria de Cultura. Eu estou diretora do Museu Poço Comprido. Então, lá a gente tem mais de 20 anos. A gente é de uma associação, eu sou uma das sócias fundadoras, no finzinho da década de 90. Né? Então, a gente fundou essa associação, tal, já com o propósito de atuar com o Poço Comprido, que ainda não tem esse nome de museu. Aqui E em Vicência, antes, próximo. Vicência, área rural, fica a 12 quilômetros da cidade. É um engenho que tem tombamento federal, tem assim, ele é um marco histórico, porque ele tem uma história muito,
muito importante, né? Para a gente que está aí, você está aí com essa camisa de Pernambuco. Então, essa questão das revoluções, tal. Então, uma delas, e muito importante, significativa, né? Que ano que vem está fazendo 200 anos, que é a Confederação do Equador. Então, esse engenho ele foi um dos espaços onde foi tomado algumas decisões para esse movimento revolucionário. Então, na ocasião que ele foi tombado na década de 60, ele teve essa parte histórica, que foi muito, muito forte. Importante. E a parte arquitetônica também, né? Porque ele, de Pernambuco, é o único do século XVIII que está completamente original. Nossa. E o fato dele estar ali no interior, escondidinho, tal, isso conseguiu preservar bastante ele. Porque os engenhos do litoral, por exemplo, né? Muita especulação. Agora, eu fiquei curioso para conhecer o museu, porque eu não conheço. E agora, ela falando, Jussara também tocou no assunto sobre esse museu. E A lá, gente trabalha, viu, com agenda... Isso, eu ia perguntar agora para quem está assistindo, que quiser conhecer, né? Vicência é uma cidade da zona da Mata Norte, aqui do estado de Pernambuco. Fica até perto aqui daqui do estúdio do Lago Tengue, onde a gente está. E, assim, como é que funciona? O que é que tem lá no museu para a gente ver, além de exposição? Rola algum tipo de atividade? O museu em si, ele já é a sua própria edificação, ela já é um museu a céu aberto, digamos assim. Porque ela tem 3 dos 4 principais elementos de um engenho de açúcar. Tem a moita do engenho, que era a fábrica, a capela e a casa grande, que são conjugadas. Isso também é uma peculiaridade só do Poço Comprido nesse momento. Senzala não temos mais, porque faz muito tempo que ela se deteriorou, a gente não tem notícia, né, de como ela seria. Então, a gente lá recebe turistas e estudantes que vão em busca de conhecer a história da civilização do açúcar. Então, a gente tem aí a gente tem o Instagram, a gente tem um telefone, o WhatsApp, que as pessoas se conectam, entram, a agenda, é preciso que seja agendado previamente. A gente tem uma taxa de visita. Também trabalhamos com... Tem turmas, por exemplo, que quer que também faça o almoço no local. Então, a gente faz esse fornecimento, Legal. mas tem que ser pré-agendado, porque nós não somos um restaurante assim, Sim. aberto. Mas aí, quando tem toda uma preparação, a gente também serve almoço, a gente aluga o espaço, tipo, a capela já foi palco também de batizados, de casamento, as pessoas podem alugar para fazer casamento lá. Temos o espaço, né, para recepção, que é o auditório Frei Caneca, justamente porque é uma homenagem ao herói, né, da Confederação do Equador, que foi Frei Caneca. Então, a gente trabalha com eventos, com essa parte de turismo, que é o turismo pedagógico. E aí foi também quando eu me afirmei muito na área de patrimônio e cultura popular. Porque lá atrás, a proposta do Estado era que o Poço Comprido, além de outros engenhos da nossa região, da Mata Norte, ele tivesse fosse um potencial, que potencial ele é, de fato, turístico, mas que tivesse um investimento muito grande por parte nessa questão do turismo. Isso a gente não conseguia, né? Não, como a gente não consegue até hoje trazer, dizer que a Mata Norte é um destino consolidado com turistas, a gente ainda não tem isso. Aí eu fui vendo que a gente está ali num lugar, numa Mata Norte, que é riquíssima em cultura popular, né? A gente, por exemplo, Vicência é um município que já teve 2 cavalos marinhos, mas depois se extinguiu. Tem grupos de maracatu, tem toda a região, então a gente foi se interligando justamente com os fazedores de cultura da cultura popular da nossa região. Ô, Fábio. Oi. E Jane também. Nessa fala de Jane, é isso que eu falei. Eu acho que foi na temporada de Carnaval. Que quando a gente estava falando de alguma... Eu não lembro, vou lembrar agora, mas vai estar aqui no card da temporada, vocês vão dar uma olhadinha. Que quando eu falei, acho que foi do frevo, que o pessoal, o turista que vem, ele fica lá pela área litorânea, tudinho, Recife, Olinda, e não vem para dentro do estado. Vicência, Lago Tengue, o que for. Não conhece o que a gente tem de rico aqui. Às vezes fica meio... Como é que eu posso dizer? Centralizado? Não é questão de descentralizado. Eu acho que também é uma questão de mídia, né? O pessoal... Sim. Na época de Carnaval, o pessoal veio para o interior, dependendo, né, assim, Nazaré, que é forte, Maracatu, Bezerros, né? Tem algumas cidades que são destaques, assim, que fazem uma coisa, né? Já tem um histórico aí você leva mais, né?
quando é a questão do carnaval. No São João, a gente já não vê tanto isso. Exato. Porque exato. no São João, que era para ser o nosso forte, que é o nosso forró, né, de raiz e tal, aí as cidades ficam fazendo megas estruturas para sertanejo e tal. E, por exemplo, Lagoa do Taenga, que é a capital do coco, poderia estar vindo uma grande leva de turistas e visitantes para ver o coco, que é um ritmo totalmente junino. Justamente. São coisas que não faz muito sentido na minha cabeça. Eu não sei como é que funciona isso. É por isso que eu pergunto. Esse teu trabalho de produtora cultural ainda tem um trabalho de salvaguarda, de preservação, né, do brinquedo popular. E a gente percebe na colocação que é muito voltado para esse público, para esse nicho. E aí, além de sócia fundadora do museu, de estar dentro da equipe da Secretaria de Cultura de Vicência, aí, em paralelo, ainda existe uma produtora. É assim? Como é que se assim, desdobra? Eu também entendi assim. Então, tem outras coisas também. Eu sou envolvida com o Conselho de Cultura. Sou uma das integrantes de Vicência, do Estado, em patrimônio, porque termina que isso é um nicho, como você falou, que você também não pode ficar muito de fora. De fora, que eu quero dizer o seguinte, não tem como, isso é mais, né, você que também é produtor, não tem como você, eu estou trabalhando com, sei lá, maracatu rural, aí você só está naquilo ali. Não, você falou uma coisa que eu defendo muito, eu acho que também é um dom que eu tenho, que é essa questão da memória. Eu trabalho a memória. Então, eu me intitulo também como educadora. Uhum. Aí, eu não vejo a cultura popular apenas o evento. Nunca vi. Por isso que, quando nós instituímos o Ponto de Cultura, o Museu Poço Comprido, então, a gente tem duas linhas. A gente trabalha com eventos, sim, a gente já realizou lá a Consciência Negra. A gente já faz 14 anos que faz, desde 2008. A gente sempre está atuando. Quando consegue recursos, captar recursos, aprovar em edital, aí a gente realiza um evento com mais estrutura, né, com mais programação. Quando não, a gente está lá com o estudante, mas a gente nunca deixou de fazer. Então, a gente trabalha muito com essa questão da educação patrimonial, porque, se não for isso, você também não tem a continuidade, não tem a valorização das manifestações, né? Que aí vai tudo, vai coco, vai ciranda, vai maracatu. É porque não tem como desconectar, porque é uma rede. Né? Já tá, e, tipo assim, cada cidade tem algo específico, mas, no final das contas, as coisas se interligam uma com a outra, que não tem como você trabalhar uma coisa e deixar a outra de fora, porque o público é sempre o mesmo que está lá envolvido. Eu quero lembrar o pessoal que aqui na descrição, tanto do Spotify, do YouTube, vai estar os links do museu, do Instagram de Jane também, da produtora, tudinho certinho, tá? Então, acabou o vídeo, desce lá e clica para conhecer. Não é? Muito curioso isso. Menina, e aí, eu agora estou curioso para saber como é que funciona a questão da produção na prática. Queria que você contasse para a gente, pelo menos assim, uma história bem marcante de uma produção de evento na prática, porque aqui a gente gosta de perrengue. Então, foi isso que eu estava pensando. Porque a gente gosta de saber o que é que acontece lá nos bastidores, porque a gente que é artista, é né? uma história de salvaguarda, de preservação do patrimônio cultural importantíssima, e a gente percebe isso até para quando funciona também até para a gente conhecer, né, essa história do museu. Se quem puder ir lá visitar, conhecer, saber como é que funciona, tem aqui, como já falou, tudo na descrição direitinho, certinho. Mas o povo aqui que acompanha o podcast, eles gostam de saber histórias na prática. Então, assim, é bom porque aproxima da história do dia a dia, de como é que funciona isso. Sempre tem aquela que marca a gente. Eu costumo dizer que, assim, para algumas coisas ou muitas coisas, não existe assim uma cartilha, né? Não existe uma cartilha onde você, primeiro eu faço isso, segundo isso, a gente até tenta fazer uma organização na cabeça, no papel e tal, mas sempre trabalhar, eu sempre fui muito assim também, de trabalhar com plano A, B, vai se esgotando, né? Até enquanto tiver letra no alfabeto. E quando falei em produção, realmente eu me identifiquei muito a partir do trabalho que eu exerço no museu, através da associação. Porque, veja, é uma associação que foi criada para trabalhar patrimônio, turismo, cultura, que resultou em muitas coisas. Então, a gente foi, ao longo desse tempo, criando esses modelos, né? É um engenho que, na verdade, ele é privado e tem um comodato com essa associação nossa.
Daí também, o que é que aconteceu? Muitas ideias, né, que é comum se você está numa gestão, num espaço, ali vão sendo formadas suas ideias. Mas tinha coisa que eu estava vendo que não era mais o museu, era uma coisa mais minha também. Então, eu levei um tempo até eu também formar a minha produtora. Então, hoje eu tenho a Mata Produção, né, que é uma produtora, então eu atuo de frente com ela, mas eu também estou no museu, né, e vou tentando fazer essas coisas aí, né, aquele samba do crioulo doido, que a gente faz de tudo um pouco. Então, com certeza, né, nesses 13 anos, por exemplo, de celebração, a gente já teve de tudo, né? Por essa questão mesmo de você fazer um evento em plena pandemia. Isso foi um desafio maravilhoso, mas depois eu gostei demais, porque aí você entra num mundo que não era muito o meu mundo, do audiovisual. Tenho grandes amigos, né, da área do audiovisual, que eu até já trabalhei, né, como assistente e tal, mas eu ficava mais... Mas nunca foi, de fato, claro, assim, um forte trabalho meu. Assim, a gente já foi parceiro em locação de espaço, em trabalhar com a produção local. Isso já fiz bastante. Mas você coordenar, né, uma coordenação geral, tal, de você, não, tudo aqui vai ser gravado, filmado, para depois ser editado, foi uma experiência que foi muito boa. Assim, não tenho como dizer que não foi. E também, eu acho que os desafios são muito, muito marcantes. Assim, eu acho que é o que afirma mais a gente, são os desafios. E, de fato, tem isso. Por mais que você... eu estou lembrando aqui, porque justamente nesse de gravar, aconteceu realmente uma coisa muito inesperada, né? Que eu não vou citar nomes de forma alguma, mas, por exemplo, né, ia ter um grupo que ele ia se apresentar, né, ia ser gravado, mas foi preciso que um dos componentes da música fosse retirado. Tipo assim, ele deu uns perrengues lá, algumas coisas que ele só... Tu vai ter que sair. Por favor, se retire. Foi convidado a ser retirado. E assim, e várias pessoas, algumas outras pessoas, várias não, mas algumas pessoas poderiam ter dado essa notícia, mas eu também tenho que dizer que, geralmente, essas notícias, mais assim, o pessoal já vem para mim. Não, Jônia, é você que vai dizer que o dinheiro não saiu. A porta-voz das que isso foi cancelado. Então, assim, isso... vez por outra, cai nas minhas mãos. Eu pus em cima disso para fazer isso comigo também. Por isso que eu apontei para tu, que eu lembrei. E aí eu tenho, sim, eu não sei se o nome seria coragem, mas, tipo, eu também não tenho problema nenhum, viu, Gel, Fábio, de só não dá, sinto muito, mas pelo modelo aqui e tal, não, também não dá. A gente faz o que pode, né? O pessoal quer... esbanjar. Eu chego a suspirei aqui. Mas é muito interessante a gente perceber esse lado por trás, porque eu, como artista de espetáculo, quadrilha, que só vê o depois, não vê esse por trás de uma produtora, o que faz para até chegar àquele ponto, né? Eu acho que o que a gente entrega em qualidade de espetáculo, show, produção artística, o que seja, depende muito de uma logística responsável, né? De quem produz de forma muito responsável. E nisso eu vou chamar a gente daqui a pouco para o segundo bloco, para o Conversas de Quinta, porque aí eu vou dar um exemplo para ela de como foi que tudo começou na história da produção cultural para o meu lado, e usar esse exemplo e as observações dela para vocês aí que estão começando como produtores, para o pessoal mais jovem que está acompanhando o podcast. Que a gente aqui é meio gaiato, traz umas coisas meio assim, mas bom, às vezes né? a gente Para traz... o clima, né? Às vezes a gente traz sempre, alguma coisa séria que é importante também passar para o pessoal. Claro. E assim, como você, né, está me confiando de dar uma resposta dessa, eu também digo muito o seguinte, eu acho que quando a gente está num grupo, né, de pessoas até que ou se conhece muito ou se conhece pouco, mas se juntou para realizar aquilo ali... Isso aí, realmente, eu levo muito a sério. Tipo assim, não, isso aqui é para estar assim. Então, assim, possa ser que não saia daquele jeito, porque a gente também depende de muita coisa. Vou dar um exemplo. A gente já fez lá uma celebração maravilhoso, tal, mas aí, no dia, assim, tinha falecido uma pessoa muito... Tipo, que tinha... O cara que era lá, meu braço direito, né, um amigão meu, tal...
Saraiva, um abraço para Saraiva. É assim, ele ficou muito comovido, tal, porque essa pessoa era muito próxima dele. Então, assim, foi um clima terrível e a gente teve que tocar. Então, assim, sempre vai ter coisas, sempre, que não depende de você. O que é que eu digo muito? O que depender da gente, aí eu vou cobrar, sim. Eu vou cobrar, se eu tiver nessa função de ficar nessa cobrança, porque também você que está coordenando, você tem essa coisa chata, tá cobra, tal. Mas eu, de fato, sempre vou cobrar, sim, para que a gente chegue naquele resultado. Agora, se acontecer, claro, coisas que, sei lá, deu uma pane que não tem energia de qualidade nenhuma, nem que o gerador funcione. Então, claro que não depende de você. Mas, no que depender, eu realmente, quem me conhece sabe, eu sou muito de exigir isso aí. E quando as coisas não saem daquele jeito, aí eu tenho que te chamar. Isso aí eu faço, Gel, Fábio. Não dá, não foi assim, tal. Então, isso aí realmente eu não tenho problema nenhum de falar, de dizer, e é como você falou. Às vezes, quando você diz, poxa, ficou arretado aquele vídeo, sim, mas você suou para estar aquilo ali, você, às vezes, teve perrengue, teve discussão, teve que tirar gente, teve que mudar as coisas, teve gente que estava numa função, foi para outra, então, muitas coisas podem acontecer, porque se for tudo, cada um também fazendo o seu jeito, que o objetivo não é atingido, você não vai chegar nesse resultado. Exato. E aí fica... Concordo totalmente. Então, é por aí. E o processo é bem importante para que o resultado seja um resultado legal. Verdade. Se o processo estiver desandado, não tiver equilibrado todo mundo, minha gente, aí aqui não vai dar certo. Aí desanda. Mesmo. Mas é isso. A gente está chegando ao final da primeira parte do papo, né? Foi super interessante aqui conhecer a Joana Dark. Jane Dark e Joana Dark. Eu prefiro Jane. Fique à vontade. A Jane Dark, a nossa convidada A de Jane hoje. Dark ninguém me chama, nem minha mãe me chamou de Jane. Eita! Pronto, eu já saí com uma nova aqui. Não é? Super legal ter ela aqui com a gente hoje. Agradecer, né, pela disponibilidade, por ter aceito o convite aí da equipe do Miol TV, que é o pessoal aqui da produção do podcast Mil Mil de Opinião. Mas a gente ainda está por aqui que tem uma historinha para contar no quadro Conversas de Quinta. Então Vamos fica aí, embora. vem com a gente. É isso aí, meu povo. Bem-vindos ao nosso quadro de conversas aleatórias, Conversas de Quinta. Eu amo. Não é? Isso aqui é o quadro dos perrengues e reclamações, de onde saiu a ideia do nosso podcast. Isso. Né? E a gente está aqui agora com a presença da Jane Dark, que foi o nome que eu dei para ela aqui no nosso podcast. Joana Dark, produtora cultural, né, que estava dando uma aula para a gente aí. Foi uma aula. Sobre cultura popular, preservação do patrimônio histórico e produção cultural. E aí, menino, para vocês aí que estão acompanhando pelo Spotify, pelas plataformas de áudio, né? Se liga aí nos contos agora. A gente está no período que antecede a Páscoa, né? E eu acho que para quem faz cultura, para quem faz arte cênica, é um momento bem interessante de falar sobre organização e produção cultural. Porque aí a gente tem bastante conhecido aí Pernambuco com o título de Pernambuco das Paixões. E as Paixões de Cristo, de uma forma geral, nas cidades de interior, elas são muito a porta de entrada para muitos artistas que ingressam na arte cênica, na arte plástica, arte visual, como é o meu caso. Então, eu trago aqui o meu humilde exemplo, na minha humilde opinião, para a Joana Dark escutar um pouco dessa história e, através dela, porque eu sei e conheço muita gente, muitos grupos de teatro que se intitula teatro amador, não é? E eu não gosto muito desse termo, porque muitos fazem de forma mais profissional do que quem tem o título de profissional. Então é uma coisa meio, como é que se chama? Questionável esse tipo de título. Mas, enfim, para que essas pessoas que acompanham a gente, que são artistas, que estão produzindo aí suas paixões de Cristo de forma, como é que eu posso dizer, avulsa, aleatória? Independente. De forma independente. A colocação é essa, de forma independente, através dessa história que eu vou contar, que exemplo que pode tirar para tentar melhorar o que está fazendo aí. Vamos ver. Né? Então, hoje eu tenho 40 anos e sou produtor cultural. Eu escrevo, roteirizo, produzo, já fiz Paixão de Cristo durante muitos anos. Já escrevi o texto da Paixão de Cristo tantas as vezes, em tantas versões, que eu sei de cor e salteado, onde começa, onde termina, todas as falas e todos os personagens. Mas para isso acontecer, minha amada, foram muitos anos de perrengue, né? Imagina. Muitos erros e acerto, mais erros do que acerto. E eu sei que é uma estrada que muitos artistas estão
estão passando até hoje em começando, dia. Lógico, com a experiência que a gente acumula de tanto errar, né, a gente descobre um caminho de uma coisa que a gente está fazendo. O podcast é um exemplo. Sim, E aí você vai fazendo, vai aprendendo onde é que vai melhorando e enfim, para as coisas poderem acontecerem. E aí eu era um moleque, né, naquela época, e a gente, hoje em dia, tem a facilidade da internet e você pode pegar referência do mundo todo, de muita coisa para você fazer. E eu acho que o exercício da criatividade naquela época era muito mais... Não sei se era, não posso dizer que era maior, mas era bem diferente do que é hoje. A gente não tinha tanta facilidade para procurar coisa, né? Para descobrir uma música, a gente às vezes pegava as referências das coisas assistindo, né? Via um grande grupo forma fazendo, de criar era diferente. aí ia lá tentar fazer do seu jeito e improvisar. Como era que acontecia as coisas aqui em Lagoa de Itaenga, por exemplo? A gente tinha uma companhia de teatro chamada Setali, Companhia de Teatro Amador de Pernambuco. Provavelmente eu vou trazer esse povo aqui. Setali. É LI de Lagoa de Itaenga. Os grupos de teatro de cidade agora não tem essas histórias de fazer as siglas. O nome da cidade no final, né? Que é uma coisa bem cafona, mas a gente adora fazer essas coisas. Todo mundo faz, né? todo canto tem, né? Aí a gente colocou isso aí, meninas. Setali. E aí juntava aquele povão. Que era uma molecada. Era grande o grupo, era eu acho enorme. que, tipo, os mais velhos deviam ter uns 20 anos. Sim. Então era molecada mesmo, né? E aí, sozinho, assim, independente mesmo, se reunia para fazer teatro. E aí, era uma época que eu fazia parte de uma ONG. Na ONG a gente tinha algumas aulas, oficinas, aí eu já tinha absorvido alguma coisa e saía repassando para os colegas. E ali ia nascendo o grupo de teatro, né? E a gente não tinha essa formação, nem informação de como conseguir recurso, aonde ir. Porque a gente se preocupava com tudo, né? Desde da roupa, a escrever, a gravar, a fazer tudo. Convencer o seu elenco. Convencer o povo, ensaiar, não sei o quê. Se preocupava muito com o artístico e essa parte da produção ficava meio que de lado. E as coisas saíam, só Jesus sabe como, né? Esse povo é um povo que subia em caminhão, que pegava pedaço de papelão na rua, pedaço de madeira, saía improvisando, não sei o quê. E as coisas que acontecem por aí, né? Acontece ainda. Acontece desse jeito. Eu acredito que você já deve ter visto por aí muito tipo de produção desse jeito. Já. Não é? E aí... Já vi Nossa Senhora encenando o áudio de Natal chupando chiclete. Aí eu dizia, pede pra ela... Não é? Então, assim, é muita coisa que eu acho que também é falta de experiência, não sei, ou falta de uma pessoa que esteja lá liderando. Bom, depois que eu fiquei adulto, que eu cresci, eu comecei a fazer de forma mais profissional, né? De fazer isso em vários lugares, com atores profissionais, pessoas profissionais, e ver o quanto é importante o bastidor. E a produção, né? A pré-produção, o planejamento, a logística, porque sem isso não funciona um grande espetáculo. Não funciona. E aí você, como produtora cultural, que acompanha esses perrengues desses grupos por aí, que vê, né? Eu queria saber assim, tipo, como é que você observa isso e de que forma você poderia aconselhar? Porque naquela época eu não tive uma pessoa para me aconselhar. Eu digo isso direto com meus alunos. Eu digo assim, aproveita, criatura, tu tem aí 18 anos. É verdade. E eu não tive uma pessoa para me dar esse conselho. E como a internet tem de tudo e a gente consegue encontrar, tem um conselho de uma pessoa assim, que trabalha na área de produção e sabe os passos, as coisas. Tipo assim, pelo simples, olha, comece por aqui. Isso é ouro, viu? E essa é uma informação importantíssima. A conversa de quinta não está tão quinta desse jeito, não. Tá bem séria. Tá bem... Então, tu falou... Tudo que tu falou aí, veio várias coisas aqui na minha cabeça. Né? Por exemplo, essa semana, 27 de março, a gente tem o Dia Internacional do Teatro. Sim. Tem o Dia Nacional do Circo. Circo é uma grande paixão. Eu nem falei. Mas eu, criança, eu já cantei Queria trabalhar muito em circo. Eu achava lindo aquela mulher que fica no... Não é no cabelo, não, né? Não. Sim. É na lira. No pano que roda, né? No tecido. No tecido. Como eu não consegui, aí eu fui cantar. Até a música de Cid Magal. Fiquei em último lugar, mas adorei. Adorei estar lá. Então, eu gosto muito de circo. Já fiz também projetos com... Tenho amigos circenses, que sempre que a gente aprova alguma coisa, eles estão conosco também. Então, eu vejo da seguinte forma... não é um teatro também, é um teatro de rua, minha gente. Né? O pessoal que está no Alto de Natal,
na Paixão de Cristo, você está exposto ali, né, a essa questão. Quando é uma coisa fechada, é só quem está ali, né? Na rua tem mais uma outra visibilidade. E aí, eu penso, você falou uma coisa certa. Eu acho esse pessoal tão herói. Porque o que é que acontece? Eles atuam num campo onde o município é omisso. Né? A gente tem aí as gestões municipais. Deixa eu falar do município. Os municípios, eles enxergam cultura como uma coisa extraordinária, só vai ter no final do ano, só vai ter não sei quando. Então, né, como já disse Gil, né, Gilberto Gil lá atrás, a cultura tem que ser vista como uma coisa ordinária. Então, todo dia você almoça, pronto, então você também tem que ter cultura todo dia. Não existe manutenção de nada, né? Aí não existe. Então, isso aí já são pessoas que eu vejo que são pessoas inquietas, que querem fazer, que metem a cara e fazem. Já vi tanto isso, o pessoal faz rifa, faz festa, leva as cortinas de casa, leva os lençóis, leva tudo e monta cenário, monta tudo, faz roteiro, escreve e claro que vai aprendendo, né, ao longo. Aí eu também digo muito isso, assim, que em qualquer evento que seja, né, em qualquer segmento, teatro, claro que tem muito forte isso. Se você tem uma pré-produção muito bem feita, você vai fluir no seu evento. Quando você está realizando um evento que teve muito perrengue, pode olhar pelo retrovisor, porque você, de fato, você teve uma pré-produção que não foi a ideal. Né? Então, deixou de muita coisa ser feita, deixou de se organizar, deixou de articular. E isso vai impactar, porque o dia vai chegar. Você teve um evento que você marcou. Então, o dia vai estar lá, vai ter seu público, vai ter tudo, e aí... Cadê as coisas que não Aí a sua consciência, você pode não dizer, mas a consciência vai bater. Poxa, se eu tivesse feito isso antes. Então, quanto mais você tem, de fato, uma pré-produção que você planeje e você execute... Porque também não adianta você escrever aqui, planejar e não sair, né? E não sair do papel. Mas aí eu digo muito isso, né? E, enfim, e que bom que hoje está tendo aí esses, como é que eu posso dizer? Esses editais, né? O próprio Estado acabou de habilitar aí. E que bom também que quem trabalha com a cultura, a gente tem aí um ministério de volta, né? A gente também tem que entender. Graças a Deus. Que a gente passou aí, não digo nem 4 anos, eu digo 6 anos, né? Porque antes da necropolítica que a gente teve nesses últimos 4 anos, foi uma política de morte. A gente teve também 2 anos antes que... A primeira coisa que a pessoa faz, é acabar com o Ministério da Cultura, né? Então, assim, isso já mostra que o pessoal não quer ver cultura como uma coisa inimiga. Exato. E não é. Exato. Não é. Isso é muito comprovadíssimo, né, de todas as fases, que quanto mais você investe em cultura, você está tirando as pessoas da marginalidade. Isso faz a diferença dos países de primeiro mundo, né, minha gente? Exatamente. O investimento em cultura, museu, leitura, música... Arte, em geral. Né? De uma forma geral, faz as pessoas terem uma outra visão de mundo. É totalmente diferente. E a gente ainda está muito devagar, devagar que eu digo não, assim, falta muito para chegar ao ideal, digamos assim. Porque se você for analisar as cidades da nossa região aqui, então, muita coisa também é feita porque tem você que escreve, você que tem essa ideia de fazer um podcast, de fazer um filme do seu jeito, mas você está fazendo. Aí, quando você vai ver quem de fato podia ter ali, porque não existe a Secretaria de Educação que atua, né, todo dia. Secretaria de Saúde. Então, assim, por que não a Secretaria de Cultura, que de fato... Só vai atuar lá no Carnaval. Que não pense só em Carnaval e São João. E olha, quando é no São João, o seu pessoal nem participa da programação, só a gente de fora. Então, isso é complicado. Mas aí, sempre os fazedores de cultura, a gente diz muito isso, são muito resistentes, porque eles vão lá, fazem. Então, tem editais. Então, quanto mais a gente tem a acessibilidade, de ter acesso, na verdade, a editais, então você pode, de repente, ali estar, de fato, realizando, né, a sua produção. Entendi. Então, eu que estou na cultura, eu posso dizer, a gente passou 4 anos e a gente não vai fechar. Porque muita gente fechou as portas, a gente não fecha. Tem que bater o pé e dizer que não. Só que teve locais que, de fato, não tinha como fazer.
E aí a gente tem uma grande esperança, uma grande expectativa, né? Agora, recentemente, acho que faz uns 15 dias, a gente realizou no Poço Comprido um segundo encontro, isso foi de forma independente, sim, de grupos organizados, pontos de cultura, a gente também é ponto de cultura. Na verdade, ponto de cultura é toda e qualquer instituição que ela atue, é um fazedor de cultura. Claro que quando ela tem a chancela do governo federal, estadual ou municipal, que também os municípios podem abrir edital para pontos de cultura, isso aí você já tem como você captar recursos e você aí colocar um plano de trabalho e executar, claro que é mais fácil, né? Bem mais fácil. E aí a gente, como o MINC voltou, aí a gente já vai ter de volta, sim, os pontos de cultura. A gente deu esses informes nesse nosso encontro. Para 2024, a gente vai ter novos editais a nível de governo federal, né? Para quem aí tiver tem que ter uma associação, uma empresa sem fins lucrativos que possa representar, né, esse grupo que atue com isso aí. Para 2023, tem vários editais já, né, disponíveis aí. Mas, por exemplo, o Estado de Pernambuco, independente do governo federal, ele pode abrir editais para pontos de cultura. Lagoa de Itaenga, Vicência, Carpina, Nazaré, pode também, porque também a gente vê isso. Os gestores municipais que esperam pelo estadual, o estadual que espera pelo federal. E aí, enfim, o bom é quando os três estão com a mesma em consonância, né? Então é isso, mas a gente também sabe que é luta, que a gente não tem que esmurecer, nem só reclamar. Eu acho que tem que atuar, tem que fazer, procurar os acessos e tal, e ter muito cuidado, porque assim, a gente saiu dessa, eu chamo muito de necropolítica, até para nem repetir o nome do inonimável, mas a gente também tem que entender que existe uma extrema-direita que ainda continua, né, que sempre vai trabalhar para os megas, né, sim, lá de cima dos salários, e que a gente não é interessante, então a gente não precisa. Então a gente também tem que a gente tem essa consciência de a gente estar atuando e ter um cuidado, porque o pessoal que está lá em cima não perdoa, né? Então vão querer voltar, e aí a gente também tem que estar muito preparado. E a gente também diz muito isso, que o que a gente já fez lá atrás, e isso vale para tudo que a gente faz, o que vocês fazem. Tudo que a gente aprende, seja na porrada, na vivência, na coragem, é coisas que você leva. Então, você pode até passar por momentos difíceis, mas ficou o saber, ficou o aprendizado. Exato. E hoje a gente é a soma de tudo aquilo que a gente A gente não apaga o que a gente aprende, a gente não apaga coisas que a gente fez. Sim. A gente só deve apagar coisas ruins, né? Claro, sim, pelo amor de Deus. Esqueci. Olha, e você falou coisas muitíssimo importantes. Ai, foi perfeito. Não é? E não tem como desassociar a tua imagem da forma que Jussara fala. Né? Tá aqui nos cards aqui a entrevista com Jussara, que foi o episódio 15, mas a gente consegue identificar a mesma paixão das duas, sabe? Claro que elas falam de forma diferente, mas elas falam com muito interesse da mesma coisa. E pra gente também, que que passa a vida nessa missão também de propagar, formar grupos, como Arte Educador, pessoas que estimulam as outras pessoas. Tem uma boa pré-produção, que é o recado. O recado é esse. Eu acho que em resumo da conversa de hoje é isso, é planejamento. Né? E executar. Eu digo muito isso, tem gente que tem uma agenda, anota tudo, mas não abre a agenda. Aí complicou. Eu faço isso às vezes. Eu não vou nem falar nada. Eu sou uma pessoa que me cobra bastante, mas se a gente não cobra, e também a gente não sossega muito, né? Não sossega nunca, aliás. As dicas de Jane, para quem quer começar nessa área, foram primordiais. Não é isso? Gente, vamos agradecer mais uma vez, né, pela presença da Joana Dark. Foi uma conversa incrível, muito importante para a gente. Vai ajudar, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente que quer começar na área de produção. Acho também. As portas do podcast estão abertas sempre que puder, né? Tá aqui, né? E é isso. Não esquece de seguir a gente aqui no YouTube, se inscrever, ativa as notificações. Ativa as notificações e segue a gente lá no Instagram. Eu tava aqui voando, que eu olhei para Paulinho. Não pense em produção agora não, calma. Deixa ela depois, a gente senta já e escreve tudo. Segue a gente lá no Instagram, @podmho, nossas iniciais, Pandral, Fábio Faz Artes e os meninos do Mió TV Oficial. É isso aí. Mas, antes da gente terminar, eu queria deixar um espaço para a Jane
dizer os arrobas dela, a produtora, se ela conseguir lembrar. Se não, vai estar aqui embaixo, mas vai deixar esse espaço final para dizer o que ela bem entender. Dar a sua humilde opinião. O arroba do Ponto Cultura em Museu Poço Comprido é arroba Museu Poço Comprido, sem cedilha. Da minha produtora é arroba Mata Produção, também sem cedilha. A mensagem que eu digo é isso, né? Então, assim, não é uma coisa do outro mundo, é desse mundo. É tanto que aqui eu estou com outros produtores aqui comigo. E, assim, é pensar, escrever, planejar e ir em busca, né? Aqui tem uns caminhos que não tá bom. Então, mas a gente tem vários caminhos e as escolhas dependem da gente. Então, veja qual é o caminho que você está mais próximo e também o que tem a ver com você. E vai em frente, né? Vai em frente e vai realizar as suas coisas. Porque também, às vezes, a gente fica esperando. Fábio vai esperar que Gel faça. Aí ele reclama porque Gel ou fez errado ou não fez. Vamos deliberar as Mas tarefas. aí, eu acho que quando a gente tem um propósito, quem tem que ir em busca é a gente. Claro que a gente pode estar somando com outras pessoas que vá também ajudar. Porque também, se for para atrapalhar, você já dispensa logo, tá? E aí vai em frente. Eu amei isso, porque eu vou colocar isso em prática, viu, Fábio? Isso é comigo, Gente, é isso. Muito obrigado por ficar com a gente até aqui. E é sobre isso. E não tá nada bem.